E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Excel avançado. Meu nome é Carlos. Hoje vamos estar trabalhando apenas com tabela dinâmica, tá certo? Já deixando claro que essa tabela que está sendo utilizada para as explicações também vai ser usada para fazer a atividade, tá certo? Vou gerar uma atividade em cima dessa tabela aqui. Mas vamos lá. Para iniciar, vamos logo aonde essa ferramenta se encontra, tá? A ferramenta tabela dinâmica, ela é uma ferramenta da guia Inserir, que se encontra bem no início da guia, tá certo? O grupo tabelas é constituído por tabela dinâmica recomendada e a própria opção tabela, tá certo? Quando eu clico nesta opção, o que ele faz? Ele seleciona para mim os dados e os títulos da minha tabela, tá certo? E ele simplesmente fala que eu tenho que escolher se eu vou colocar essa minha tabela dinâmica em uma planilha nova ou se eu vou colocar em uma planilha existente. Pessoal, o seguinte, particularmente eu sempre gosto de estar separando as coisas, tá certo? Por exemplo, eu não acho que fique muito bom visualmente eu estar misturando ali os meus dados e a tabela dinâmica, mas aí é a sua preferência, tá certo? Minha preferência é sempre deixar tudo separado, que no meu ver fica mais organizado. Então não vou mudar nada, tá certo? Ah, Carlos, por que tu não vai usar uma fonte de dados externa? Porque meus dados estão aqui dentro, tá certo? Se eu tivesse uma fonte externa, eu iria escolher essa opção e ia estar aqui escolhendo lá onde é que está essa minha fonte, tá certo? Onde é que está esse arquivo com os dados. No caso, eu vou selecionar uma tabela ou intervalo, que é a tabela que eu tenho no momento. Vou apenas dar OK. Pronto, a brincadeira toda começa aqui, ó. O que é, no final das contas, a tabela dinâmica? Ela é basicamente um relatório, tá certo? O lance dela ser dinâmica é que eu posso estar escolhendo os dados e alterando eles à vontade para estar montando os meus relatórios. Por exemplo, digamos que eu quero fazer aqui relatórios usando como base de dados os vendedores, tá? Então vou clicar aqui, vendedores, pronto. Agora eu tenho que ver o que eu quero saber desses vendedores. Digamos que eu quero saber a quantidade total que cada um deles vendeu. Eu venho aqui nos meus campos da tabela, né? Já havia marcado os vendedores. Eu quero ver a quantidade vendida. Então tá aqui, quantidade vendida, cliquei. Pronto. O que é que essa criança faz? Pessoal, ela pega todos os valores relacionados àquele vendedor específico, tá certo? E faz a soma dos valores que tem naquela tabela. Ou seja, se eu tenho aqui a Janine e o valor da quantidade vendida dela foi 187, significa dizer que lá na minha tabela dados, isso é a soma de todas as vendas feitas por ela, tá certo? Então tá aqui a quantidade vendida. Eu tenho aqui na linha 5, eu tenho a linha 6 e tenho a linha 9, tá certo? Que ficaria D5, D6 e D9. Então, esses três valores dela, da Janine, estão sendo somados. Então, a tabela dinâmica ela só vai me mostrar o valor final, tá certo? Então, ele diz, ela vendeu no total 187 produtos, tá certo? Digamos que eu não quero mais saber a quantidade vendida. Eu agora quero saber o valor total que cada vendedor desse fez, tá certo? Quanto cada um deles vendeu. Então eu vou aqui nos meus campos e vou escolher agora valor total vendido. Da mesma forma, ele pega os campos que ele encontra na minha tabela, realiza a soma e joga os valores aqui para o meu relatório. Deu para entender aí, pessoal? Então é o seguinte, essa é a questão dele ser dinâmico. Eu ter a possibilidade de ficar escolhendo os dados que vão entrar no meu relatório, tá certo? Agora eu vou criar relatórios utilizando os produtos. Pronto, cliquei lá em produto,
Na minha tabela só estou trabalhando com 3 produtos: borracha, caderno e sacola. A sequência da escolha que eu faço aqui, ela não interessa, tá? Apesar daqui estar um abaixo do outro, o que vai ser colocado aqui é na sequência que eu for escolhendo a informação. Por exemplo, eu posso muito bem dizer que eu quero ver inicialmente a quantidade vendida, né? Clico aqui. E depois da quantidade vendida, eu quero saber quantos produtos haviam antes, tá? Que seria aqui a quantidade de produtos. Eu vou clicar e aí diz lá, eu vendi 143, eu tinha 1050, tá certo? Aqui de borracha. Agora eu quero saber quanto eu tenho atualmente. Então isso é na minha quantidade em estoque. Clico aqui, ó, e ele traz para lá. Aqui dá para perceber que a questão da sequência a sequência de dados é mostrada à medida que eu vou escolhendo, tá certo? É pela posição, digamos, pela sequência de escolha e não pela posição que ela se encontra aqui nesses campos. Ok, pessoal? Então, tabela dinâmica é só isso, não tem nada complexo que você possa estar se perdendo. Se você está gerando lá relatórios e pedir algo mais específico, você poderia estar utilizando filtros, tá? Por exemplo, eu não quero ver todos os produtos, eu quero ver apenas caderno e sacola. Você pode vir aqui nessa setinha, ele tem um filtro, tá certo? E eu posso marcar aqui apenas os produtos que eu quero visualizar. Se eu quero só caderno e quero apenas sacola, marco apenas esses 2 campos, dou OK e ele vai filtrar para mim essas informações, tá certo? Então, isso aqui é o básico, né, de tabela dinâmica. A utilização mesmo é para geração de relatórios, ok? E o que importa você saber para trabalhar com tabela dinâmica é basicamente isso daqui, tá certo? Então, o próximo vídeo, como já é de costume, vai ser uma atividade envolvendo tabela dinâmica. E após o vídeo de atividade, eu vou estar fazendo aí um vídeo exclusivamente para a utilização de gráficos, tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, tá? Façam sua inscrição para estar recebendo as novidades. Eu estou procurando postar pelo menos 5 aulas por semana. Tá um pouco complicado, mas está dando certo, tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou!